Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um MRCast. Hoje eu estou aqui com o Maurício Terciotti. Obrigado, Maurício, aqui pela presença. Obrigado você pelo convite, Marcelo. Obrigado aqui. O Maurício, ele é advogado, é empresário também, tem negócios no Brasil e fora do Brasil, mas a atividade principal é sendo advogado, né, junto ao escritório. Né? Isso aí, isso mesmo. O grande ponto aqui, Maurício, que eu queria começar tentando entender um pouco é como que você consegue ter tempo para gerenciar, né? A carreira, que eu acho que é o grande desafio hoje de muitas pessoas, né? Como que gerencia uma carreira e ao mesmo tempo pode se aventurar no mundo empreendedor? Você mostra que é possível, né? Vamos lá, Marcelo. Eu acho que a questão do gerenciamento de tempo é um ponto fundamental nos dias de hoje, né? A pandemia deixou isso muito claro, que começou a exigir um grau de entrega das pessoas é muito maior. Eu era advogado, sou advogado ainda, minha atividade preponderante continua sendo advogado, mas um tempo atrás eu resolvi empreender também, comecei a investir em alguns negócios, mas nesses negócios eu sempre tenho um sócio, então eu costumo ser o sócio investidor e esses meus sócios eles costumam cuidar do operacional das empresas. Mas, por incrível que pareça, isso foi uma coisa muito interessante na minha vida profissional. Porque quando eu passei a ser empresário, isso fez com que eu virasse um advogado melhor. Porque eu comecei a entender melhor como que os empresários enxergavam. Eu comecei a perceber quais eram os problemas que os empresários tinham, que eles me passavam, e muitas vezes eu tinha uma posição estritamente técnica, né? Falando, oh, não, você não pode fazer dessa forma, a tributação aqui dessa operação está errada. E aí eu comecei a entender melhor aonde eles pretendiam chegar e isso acabou ajudando eu me tornar um advogado, na minha concepção, mais eficiente, porque eu consegui entender melhor o problema do cliente hoje. E como é que você faz para conseguir gerenciar essas empresas todas? Você hoje tem um escritório, você tem mais uma construtora? Isso. E alguns negócios lá fora? Bom, eu tenho um escritório aqui, que é o Terciotti Andrade Gomes Donato Advogados. Tenho uma empresa de construção e engenharia chamada Frameworks também. Essas são as duas atividades que eu tenho aqui no Brasil. E eu tenho uma outra empresa nos Estados Unidos chamada Leaf Cult, que é uma empresa de revenda de chinelos, né? São chinelos terapêuticos, algumas questões voltadas aí para o bem-estar da pessoa. Aqui no Brasil, na Frameworks, eu tenho alguns sócios que são engenheiros ali, que cuidam da parte de planejamento de obra, de execução de obra e tal. Eu cuido da parte jurídica da construtora, mas sempre que tem alguma questão comercial envolvida, alguma discussão com o cliente, alguma coisa, eu sempre participo. Só que eu preciso de um briefing dos engenheiros primeiro, né, para eu entender qual é o tema técnico que está sendo discutido. Com relação a Leaf Cult, eu tenho um sócio que cuida dessa operação lá nos Estados Unidos, é uma empresa que está começando ainda, mas a gente acredita que esse ano ela vai decolar. E assim, o gerenciamento do tempo a gente faz usando as tecnologias que nós temos aí hoje, né? Muita reunião virtual, poucas reuniões presenciais. Tem reunião que começa segunda-feira às 7 da manhã e vai até às 9, depois eu emendo reunião do escritório já de 9 às 11, depois... Então, é uma correria realmente, entendeu? Eu tenho particularmente uma vantagem que eu durmo muito pouco, desde pequeno, assim, desde criança, eu durmo uma média de 4 ou 5 horas por dia, mas fico bem, acho que fico bem, os médicos não concordam, os médicos dizem que eu tenho que dormir mais, eu até tento, mas não consigo. Então, assim, o gerenciamento do tempo vem sendo feito, assim, primeiro que eu tenho um pouco mais de horas no meu dia, né? E segundo também porque a gente está usando essas tecnologias novas que acabaram encurtando as distâncias, né? Hoje a gente já não fala mais em um mundo globalizado, é praticamente um mundo único, né? Então, eu tenho sócios lá nos Estados Unidos, a gente marca uma reunião virtual, decide o que precisa ser decidido e vamos em frente. E nessas empresas que não são escritórios de advocacia, eu me envolvo mais na parte de planejamento estratégico, de alguma decisão mais... Como se fosse um conselho, exatamente, entendeu? Então, o pessoal, os meus sócios operacionais, eles tocam o dia a dia, planejam as coisas. Maurício, vamos discutir aqui como que a gente vai fazer estratégia de vendas lá dessa empresa nos Estados Unidos, a estratégia de marketing. Pô, você concorda com isso aqui? Eu falo, não, concordo.
eu acho que a gente podia pensar nesse ponto, o que você acha? E, concorda, segue em frente, mas o operacional fica todo com eles. Na construtora, lá na Frameworks, a mesma coisa, a gente tem reuniões semanais para discutir os assuntos, mas quem toca as obras propriamente são os engenheiros lá. Eu não participo. Eu até fiz alguns cursos assim básicos de engenharia, mais para entender, mas não é minha praia e tal. Não pretendo ser engenheiro, não. Eu queria mudar um pouquinho, né? Mas também assim, um tema que é muito interessante e importante também para os empresários, né? Que tem muitos empresários que acabam assistindo tudo que a gente faz aqui. Você falou muito aí do gerenciamento de tempo, né? Para ter uma profissão, né, efetiva e ser empresário ao mesmo tempo, né? Sua especialidade é a parte tributária, né? E você tem empresas no Brasil e tem empresas lá fora. Isso. Como é que é a tributação? Como é que você enxerga a tributação no Brasil e a tributação lá fora? Marcelo, a tributação propriamente eu acho que nem é tão problemática no Brasil comparado. Se você pegar a carga tributária em si, não vai ter uma diferença tão grande assim. Muita gente aqui no Brasil costuma falar, não, a carga tributária no Brasil é absurda, assim. Nem é tão absurda assim. O grande problema do Brasil é a questão da legitimidade da tributação. Porque nós temos uma tributação parecida com a de alguns países desenvolvidos, mas nós não temos os mesmos serviços que esses países desenvolvidos entregam. Então, a gente tem uma tributação alta aqui no Brasil, mas, paralelamente, eu preciso de um plano de saúde, porque o sistema de saúde público ele deixa a desejar aqui no Brasil. Escola, a mesma coisa. A gente precisa colocar os filhos nas escolas privadas, porque o estudo de escolas públicas no Brasil, na média, né, nós temos aí algumas exceções aí no Brasil de escolas públicas de boa qualidade, mas, no geral, o ensino é um pouco pior. Então, o grande problema, assim, comparando Brasil e Estados Unidos, eu acho que o primeiro problema é essa questão da legitimidade, do que se paga versus o que se obtém do Estado. E tem um segundo ponto que eu acho que é bastante problemático, que é a burocracia brasileira. Aí a diferença entre Estados Unidos e Brasil em termos de burocracia tributária... Para o empresário, né? Para o empresário. Então, a carga de horas, por exemplo, que uma empresa brasileira tem que incorrer para cumprir todas as obrigações fiscais, eu não estou falando de pagamento de tributo, eu estou falando de obrigações acessórias, eu estou falando de preparar a declaração de imposto de renda, preparar todas as outras declarações fiscais que são necessárias aqui no Brasil. O empresário brasileiro gasta mais do que 20 vezes a quantidade de horas do que... Mais do que 20? Mais do que 20 vezes do que uma empresa americana usa para cumprir também as obrigações acessórias. E provavelmente essa empresa americana estava usando esse tempo para vender, para prospectar, para desenvolver, para inovar. Exatamente. Então, assim, no Brasil aqui, você tem mais do que 2.000 horas ao ano para cumprir todas as obrigações fiscais acessórias aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a quantidade é muito menor. Só como um exemplo, até comparando a minha atividade aqui no Brasil com essa atividade que eu tenho lá nos Estados Unidos, essa empresa nos Estados Unidos ela tem 2 anos. E nós não tivemos nenhum questionamento do fisco, nenhum auto de infração, nenhuma intimação, nenhum problema nas importações e nas exportações que nós fazemos através dessa empresa. E aí a Amazon, como nós já tínhamos uma loja dentro da Amazon, dessa empresa lá nos Estados Unidos, a Amazon sugeriu que nós abríssemos uma loja virtual aqui para o Brasil. Eu falei, não, vamos, somos brasileiros, um dos 2 sócios que eu tenho também são brasileiros, vamos em frente. E aí a gente abriu a loja dentro da Amazon, mas na Amazon Brasil e não na Amazon dos Estados Unidos. E aí a gente comentou mais com os amigos, assim, falou, compra pra gente testar. Foi um transtorno, porque eles compraram dentro da Amazon, funcionou super bem, porque o sistema é muito eficiente. Mas aí quando chegava na Receita Federal, nós tivemos mais de 30 problemas, e problemas assim que não são nem uniformes, entendeu? Em um deles ele falava que a pessoa que tinha comprado a sandália tinha que ir lá para pagar os impostos. Em outro, intimava porque tinha que ir lá pagar multa. Não cobrava os impostos, cobrava uma multa por algum descumprimento de obrigação acessória. Em outros casos, a mercadoria foi confiscada. E aí nós administramos, mas depois de um mês, gerando vários problemas aqui na burocracia brasileira, nós resolvemos fechar a loja da Amazon Brasil e mantivemos só
Só lá a fora. operação lá nos Estados Unidos, porque assim, a gente está há 2 anos e não tivemos nenhum problema. A gente abriu durante 1 mês aqui no Brasil, nós tivemos mais de 30 problemas das compras realizadas pelos clientes, da mesma forma que os clientes lá nos Estados Unidos compram. Então, é realmente uma dificuldade muito grande. E aí entra a questão da reforma tributária aqui no Brasil. Esse é um ponto relevantíssimo. Existia a esperança de que a reforma tributária fosse votada no ano passado, mas acabou não sendo votada. E não vai ser esse ano, né? Esse ano, com eleição, a gente acha difícil que seja votada de novo, entendeu? Mas a reforma tributária, para mim, é uma coisa que a gente precisa resolver, porque a tributação do consumo aqui no Brasil é a parte mais complexa que nós temos. Se você pegar a parte do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, é uma coisa relativamente simples, assim, não é tão diferente assim os conceitos básicos dos conceitos que existem em outros países. Mas quando você pega a tributação de consumo, você pega os países europeus que usam o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que tem um imposto sobre toda a parte de consumo. Aqui no Brasil você vai ter 5, 6 depende do estado, tributos, a tributação aqui vai variar de estado para estado, então a gente está falando aí de vários estados. Quando a gente fala de municípios, quando a gente está falando de tributação de serviço, aí é mais complexo ainda, porque nós temos mais de 5.000 municípios, 5.000 municípios com legislações autônomas na parte de ISS. Nós temos a lei complementar que trata das linhas gerais do ISS, mas cada município tem o seu regulamento do ISS, então fica difícil de um empresário conseguir acompanhar todas essas mudanças aí na parte tributária. Um dos pontos mais relevantes ali da reforma tributária é essa questão da unificação dos 5 tributos que nós temos sobre o consumo. Aí tem umas discussões aí grandes relacionadas a gente vai conseguir essa reforma, a unificação dos tributos e a criação do IVA no Brasil tiraria a autonomia dos estados e municípios, porque eles dependeriam da arrecadação federal e do governo federal fazer o repasse. Então tem uma... Ou seja, o foco, na verdade, da discussão não é no consumidor, no cliente, é sempre em cima de quem está tributando. Né? Exatamente. Hoje, a gente pode dizer assim com uma certa convicção de que existe uma quase unanimidade aí entre os professores, estudiosos aí da parte tributária, de que a reforma tributária ela é fundamental para o Brasil. A divergência que surge, ela é mais política do que técnica propriamente dita, assim, porque do ponto de vista tributário, se nós fizermos essa unificação de todos os tributos, vai ser uma coisa muito vantajosa, porque essas 2.000 horas aí de obrigação acessória você pode usar para outra coisa. Vai cair absurdamente, a gente espera que fique em torno de 200, 300 horas, então você vai ter mais 1.800 ou 1.700 horas aí de trabalho para prospecção de clientes, para administração de clientes. Inovação, né? Inovação, a parte de pesquisa e desenvolvimento, P&D, que o Brasil precisa desenvolver mais, enfim. Acho que tem muita coisa aí para preparar. O segundo ponto relevante da reforma tributária, que eu acho que é um ponto que pode afetar bastante aí os empresários, é a questão da tributação dos dividendos. Tecnicamente, as pessoas consideram que essa tributação dos dividendos tem que ocorrer, né? Porque o Brasil é um dos poucos países, talvez o único país no mundo que faça, que tenha isenção de tributos sobre os dividendos que sejam distribuídos. Então, existe aí bastante gente defendendo a tributação dos dividendos, mas isso vai impactar diretamente os negócios das empresas, né? Porque hoje o empresário, principalmente quando a gente está falando do microempresário, do empresário de pequeno porte, é uma dificuldade enorme para ele conseguir manter a empresa viva. Se você ainda incluir a parte da tributação dos dividendos, isso pode ocasionar o fechamento de várias empresas, porque o cara fala, cara, se não tenho mais interesse em empreender, vou virar funcionário de alguma empresa, tá? Então, eu espero que ainda que passe essa parte da tributação dos dividendos, que eu acredito que vai passar, que exista alguma regra especial para as micro e pequenas empresas. Porque se isso não acontecer, se não tiver um tratamento especial, eu acredito que vai ter um fechamento grande aí de empresas desse setor, entendeu? E, Maurício, a gente já está caminhando aqui para o final, né? Mas eu queria entender o seguinte, como que o empresário hoje, né? Porque é um tema complicado, né? O que você está falando, né? Você precisa, mesmo sendo especialista no assunto de tributação, muitas vezes
você não tem toda a informação, né? Como que você vê que o empresário ele poderia se educar mais sobre essa parte tributária? Marcelo, eu acho que tem alguns cursos, assim, alguns treinamentos que são feitos. A sugestão e a recomendação que eu dou aos empresários seria acompanhar de perto isso. Ainda que ele não tenha todo o conhecimento, ele tem um bom senso, né, de empresário, e ele ter uma conversa com os contadores, né, porque muitas empresas de pequeno porte, microempresas, eles acabam simplesmente confiando cegamente no contador. E eles não dão uma importância a esse assunto. Esse assunto tem que ser tratado. Nós temos alguns casos lá no escritório que, às vezes, a empresa chega, quando eu pergunto sobre a parte contábil, ele não tem nenhuma noção do que há. Então, ele fazer alguns cursos básicos, assim, de como funciona o imposto de renda, de como funciona o ICMS, pelo menos para conceitualmente ele ter isso, eu acho importante. Mas mais importante do que fazer os cursos é acompanhar de perto com os contadores, com os assessores tributários que eles têm, de como que as operações estão sendo feitas. Porque quando nós, como advogado tributarista, chegamos em algumas empresas, nós percebemos assim que as empresas cometem algumas coisas por falta de conhecimento, às vezes, completamente estapafúrdias. Assim, as empresas acabam perdendo dinheiro assim, por simplesmente não terem procurado uma ajuda naquela parte, simplesmente vou confiar no contador e tal. Não é uma crítica aos contadores, eu acho que os contadores costumam fazer um trabalho muito bem feito, mas tem uma parte de inteligência tributária, de discussões de tributos que estão em juízo, que os contadores não costumam entrar. Então, você ter uma assessoria nesse sentido, eu considero importante. Isso também. seria uma dica para você, uma dica sua para... Seria. Eu acho que a dica seria procurar acompanhar de perto como está sendo feita a parte contábil e a parte tributária da empresa, tá? Isso eu considero fundamental. Assim, para a gente terminar, eu queria uma frase que te inspira. Bom, Marcelo, uma frase que me inspira, eu acho que é procurar fazer tudo com excelência e não se contentar com o mediano. Eu acho que você tendo esse foco, independentemente da atividade que você esteja, né, se você estiver na parte de comércio, na parte de serviço, se você procurar ali pela excelência, eu acredito que o negócio tende a fluir bem. Maurício, queria te agradecer muito aí pelo seu tempo. Obrigado. Acho que foi quase uma mini aula aqui, mas muito concentrada sobre, não só sobre a parte tributária, né, que a gente escuta pouco, mas você trouxe de uma maneira muito clara, e também de qual da tua experiência como advogado também e empresário, né? Combinado. Te agradeço. Eu que agradeço você, tá bom? Agradeço a todos vocês também que acompanharam aqui com a gente essa entrevista. Os dados, né, as informações de redes sociais das empresas do Maurício estarão também nas nossas legendas. Peço para vocês também continuarem nos acompanhando, né, nas nossas redes sociais e no canal aqui do YouTube. E agradeço mais uma vez pela audiência de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.